Olá, turma! Espero que todos estejam bem. E hoje vamos para a nossa última aula, no caso, videoaula, da nossa disciplina de qualidade em prestação de serviço. Então, se você não deixou o seu comentário nos outros vídeos, e bem como nesse vídeo, não esqueça de colocar o seu nome e que assistiu à disciplina, no caso, estou presente, para que a gente possa realizar o acompanhamento de vocês na disciplina, bem como não deixem de fazer as atividades. Durante toda a semana passada e esta semana, eu disponibilizei para vocês o link das aulas, bem como o link das atividades, que é através desse comentário de vocês, abaixo dos vídeos e da resolução das atividades que a gente pode avaliar como foi o seu acompanhamento, bem como fechar a sua nota nessa disciplina. Então, pessoal, para quem não assistiu, se organizem para assistir os vídeos, para deixar os comentários, bem como para realizar as atividades. Então, como no início dessa disciplina, eu falei para vocês que essa disciplina era composta por 20 horas, ou seja, 10 aulas. Então, foram 10 vídeos gravados, contando com esse de hoje, para a gente poder contemplar todos os conteúdos da nossa disciplina. Então, para que realmente vocês entendam e sintam essa necessidade, eu elaborei hoje um resumo de tudo que a gente estudou ao longo dessas 2 semanas. A importância da qualidade em prestação de serviços, principalmente na prestação de serviços no ambiente da saúde, relacionando essa necessidade de se enfatizar esse processo de qualidade, a busca de aperfeiçoamento, a busca de melhoria nessa assistência prestada aos profissionais, bem como e principalmente aos nossos usuários do sistema. Então, aqui eu trago para vocês, como a gente também debateu em uma das nossas aulas, como eram os hospitais de antigamente. Então, o ambiente, a estrutura, o processo em si era desumano, era, digamos, desqualificado para a nossa época de hoje. Então, muitos profissionais, muitos pacientes morriam durante o período assistencial, pois eles não sabiam a forma de transmissão, não sabiam quais eram realmente os sinais e sintomas, não tinha todo esse aparato tecnológico, não tinha os cuidados com a biossegurança, tanto para a proteção dos próprios profissionais quanto dos pacientes. Quantos e quantos pacientes morreram na mesa cirúrgica, ao fazer um procedimento desde o mais simples ao mais complexo? Não estou dizendo que hoje isso não aconteça, mas, claro, em menor incidência, visto toda a tecnologia, o aperfeiçoamento, a melhora do conhecimento dos profissionais, bem como dos próprios gestores e hospitais em si. Então, hoje, a gente tem aqui condições insalubres, outra imagem para vocês de como eram de fato os hospitais, os locais de tratamento, pois nessa imagem não eram hospitais em si, eram muitas vezes casas, galpões, que receberam essa função de tratar de doentes, principalmente essas pessoas mais pobres, que não tinham condições financeiras de pagar um tratamento melhor. E aí, hoje em dia, a gente tem todo esse aparato, todo esse aporte tecnológico, onde a gente consegue visualizar anatomicamente as partes, onde a gente consegue visualizar anatomicamente a parte dos pacientes, a gente consegue fechar o diagnóstico com precisão, fazer um tratamento mais eficaz, então ter toda uma assistência melhor para esse paciente. Mas, infelizmente, muitas vezes, muitos locais, muitos profissionais, não é assim que acontece. E aí deixam de estar olhando as necessidades do indivíduo, esse olhar holístico para o paciente e tratando apenas essa patologia, trazendo o foco apenas daquela doença em si, na qual o paciente ele está, vamos dizer assim, apontando e está relatando, e não vendo todo o aparato por trás. E aí deixa de lado esse olhar qualificado,
deixa de lado esse cuidado humanizado e aí se torna mais mecânico, é algo mais mecanizado. Igual quando a gente vai comprar algum produto numa loja, onde é falado para você os benefícios, como é esse produto, tempo de validade, então tudo muito mecânico. Já na área da saúde, quando a gente está relacionando-se com outra pessoa, com outro ser humano, a gente tem que ter essa busca incessante pela qualidade nessa assistência, pela qualidade na comunicação, qualidade na administração das medicações, qualidade em manter realmente a nossa ética, nossa moral, nossos princípios dentro desse atendimento. Então, pessoal, realmente os hospitais eles são seguros? Então sempre fica essa dúvida, essas incertezas, pois os hospitais eles concentram agentes patógenos. Claro, diferentes pessoas com diferentes patologias estão alojadas ali, estão recebendo tratamento e ao mesmo tempo o ambiente em si está armazenando altas concentrações de patógenos. Existe quantidade de equipamentos elétricos e de suporte à vida, profissionais humanos e possíveis de erro. Então não é só o humano em si que é passível de erro, mas até mesmo os próprios maquinários. Todo esse aparato tecnológico, se não for utilizado corretamente, pode ser passível de erro. Então, claro, nenhum local é 100% seguro. Nem a nossa casa ela é 100% segura. Que dirá um hospital, que é um local onde abriga diferentes pessoas com diferentes patologias, diferentes tratamentos. Então, lá realmente vai ter muitos patógenos, mas cabe um ambiente qualificado, tanto na sua estrutura, quanto os profissionais, e aí a gente vai diminuindo essa parte de insegurança e trazendo de fato o processo de segurança para esses pacientes, até mesmo para os profissionais que ali estão trabalhando. Então, aqui geralmente é a nossa realidade, é o que a gente vivencia ou que a gente visualiza em muitas reportagens, na televisão, na rádio, dificuldades dos pacientes em serem atendidos, uma aglomeração de pessoas, muitas vezes não tem leito, não tem local para tratamento e as pessoas são tratadas nos próprios corredores ou até sentada, e aí acaba cada vez mais piorando. Por isso que na nossa última aula a gente estudou a Política Nacional de Humanização, que visa justamente esse SUS que dá certo. Principalmente visa essa qualidade na assistência, diminuindo essas filas. E aí, através dessa vontade, dessa necessidade de diminuir as filas, é que surgiu, o que a gente também estudou na nossa aula passada, a classificação de risco, para que a gente consiga equilibrar, ou tentar ao máximo, equilibrar e diminuir essa procura, essa demanda, esse tempo de espera dos usuários, que muitas vezes esse tempo de espera pode ser algo prejudicial para o tratamento ou o agravo da patologia desse usuário. Então, essa geralmente é a nossa realidade, tanto, vamos dizer assim, uma realidade frustrante para os nossos pacientes, usuários, como para muitos profissionais, que acabam, claro, se envolvendo, tentando ao máximo prestar uma assistência qualificada, mas muitas vezes, e infelizmente, às vezes não é possível devido a esse ambiente, devido a condições desfavoráveis para que a gente consiga realizar um tratamento, um cuidado qualificado. Mas, em contrapartida, não é por essa falta, essa dificuldade no ambiente que também a gente vai tratar o ser humano de todo jeito. Ah, não tem leito, vou deitar o paciente aqui no chão. Ah, não tenho equipamento, eu não tenho medicação, não faço nenhum tratamento e cruzo minhas mãos. Ah, está faltando luva, está faltando máscara, então não tem equipamento para que eu, profissional, consiga prestar assistência, então não vou prestar assistência. Não, a gente tem que buscar a melhor forma possível de prestar uma assistência ao nosso usuário. Principalmente nós, profissionais da enfermagem, que temos como meta definição base da enfermagem a arte do cuidar. E como arte, a gente tem que criar, vamos dizer assim, meios, mecanismos de realmente prestar o cuidado a esse paciente. Seja com um olhar, com afeto, com acolhimento, com um tratamento realmente eficaz, com, vamos dizer assim,
o acompanhamento desse paciente, se não tem equipamento necessário, a gente conseguir o máximo possível com o que a gente tem, prestar essa assistência da melhor forma possível aos nossos pacientes. Por isso que a enfermagem ela tem como definição essa arte do cuidar. Ela lida, claro, com diferentes dificuldades, tanto realmente profissional, pois é uma das profissões que não são tão reconhecidas, remuneração baixa, dificuldade realmente em exercer de fato essa assistência qualificada. Mas não é por isso que a gente também vai deixar de lado e se acomodar e se deixar levar. A gente tem que buscar sempre melhorar, lutar por esse reconhecimento da nossa profissão e bem como essa confiança que os profissionais e os pacientes depositam em nós. Então, pessoal, o desenvolvimento dessas novas técnicas gerencial surgiu de antigos problemas no setor da saúde. O desenvolvimento se deu em várias frentes, causando grandes mudanças no sistema como um todo, bem como grandes reclamações. A área da saúde, como a gente já viu e já se discutiu, ela vem se desenvolvendo para responder e enfrentar alguns problemas que a saúde em si, o setor da saúde enfrenta, como o aumento dos custos, sem o aumento da capacidade resolutiva do serviço, restrições crescentes ao acesso, no caso dos serviços privados, queda principalmente da qualidade dos serviços públicos e o aumento constante dos custos. Então, quando a gente geralmente paga por um serviço, a gente tem um plano de saúde, como a gente debateu anteriormente, se esse plano de saúde não atende às minhas necessidades, a gente troca por outro plano. E aí, quem tem condições de estar pagando um plano de saúde, ótimo, porque geralmente ele vê, por ter um contrato em si, ele sabe quais são os seus direitos e deveres e ele busca esses direitos e deveres. Caso não seja atendido, ele migra para outro plano. Mas a nossa realidade no Brasil não é bem essa. 90% dos brasileiros não têm condições, ou até mais de 90% dos brasileiros, não têm condições de pagar um plano de saúde. E até mesmo nem precisa, pois a gente tem um plano, digamos, de saúde desde o nosso nascimento, que é o Sistema Único de Saúde. Não é porque a gente não paga, propriamente dito, ou não assina um contrato, digamos assim, que a gente também não tem que reconhecer e buscar pelos nossos direitos e deveres. Então, cada indivíduo, cada ser humano tem que buscar realmente reconhecer quais são os seus direitos e deveres, qual é o direito e dever da instituição, dos hospitais, dos profissionais. Não é com briga, não é com discussão, não é, vamos dizer assim, entre guerras, conflitos, que a gente consegue solucionar problemas. Se tanto os usuários, os pacientes, quanto os profissionais, quanto os gestores colocassem realmente em prática os direitos e deveres de cada um, realmente o Sistema Único de Saúde, o nosso plano de saúde, o SUS, iria conseguir colocar em prática realmente o que está lá escrito. Então, devido a tanta, vamos dizer assim, quebra de regras e tanto aquele jeitinho brasileiro, é que muitas vezes acaba dificultando e fazendo com que as pessoas busquem esses atendimentos, ou esses planos privados, atendimento particular. Mas aí eu volto a dizer, tanto o atendimento particular como o público tem que buscar essa qualificação, essa luta, essa conquista em se tornar cada vez melhor dentro dessa área, desse setor. Então, do lado do paciente, temos muitas críticas em relação a essa burocratização dos procedimentos e rotinas dos serviços. Claro, se eu chego com algum familiar ou eu chego doente, a primeira coisa que eu quero fazer é ser logo atendido. Mas aí a gente tem todo um processo, toda a parte burocrática, tanto para ser atendido, como para o procedimento, para essas rotinas, e realmente deve acontecer. Pois a gente precisa ter esse acompanhamento do sistema. É um dever do profissional, das instituições, fazer com que realmente tenha essa parte burocrática. Porém, a gente tem que, vamos dizer assim, maximizar o máximo possível. Reduzir
essa longa espera ou todas essas papeladas que devem ser preenchidas. Outro ponto do lado dos pacientes é as restrições quanto à liberdade de escolha dos médicos e estabelecimentos de saúde, condições pactuadas nos planos de saúde. Já do lado dos médicos, aqui eu trago para vocês uma chargezinha falando que ele está saindo para ver se é atendido na rede pública e aí ele sabe que vai ficar esperando por vários tempos. E aí, falando do lado dos médicos, dos profissionais de saúde, a gente tem a questão da perda de autonomia para prescrever exames, medicações, visando realmente essa diminuição dos custos. A gente tem a questão da padronização de rotinas e serviços, que aumenta essa possibilidade de erros que não são contemplados em estudos econômicos e gerenciais. Ao mesmo tempo, existem controvérsias com o uso dessa padronização das rotinas. Existem profissionais que defendem a utilização dessa padronização, desses protocolos, que vão auxiliar o profissional a diminuir drasticamente algum erro, pois ele já sabe a sequência exata da prestação de cuidado. Já existem outros profissionais que não defendem, que buscam de fato fazer esse atendimento sem padrão, sem uma rotina, sem protocolos, e aí vai de cada instituição, de cada profissional, da obrigação e exigência da instituição em que você trabalha ou que você faz parte. Então, como consequência, a gente tem a resistência, principalmente dos profissionais de saúde. Os resultados eles não são instantâneos e existe essa percepção negativa por parte dos pacientes, que condicionam, que dificultam a qualidade ao atendimento e, de certa forma, faz com que não ocorra um atendimento, um tratamento eficaz, efetivo durante a assistência. Então, esses programas de gerenciamento, que são formas de avaliar essas qualidades, avaliar a situação, a assistência prestada, é um desenvolvimento de novas técnicas que vem aumentando por causa dos resultados obtidos, como maior capacidade de gerenciamento da saúde, diminuindo de fato os custos e aumentando drasticamente a questão da qualidade no atendimento. Então, existe uma complexidade dos sistemas, de certa forma, uma baixa competitividade, reduzindo a qualidade, multi-emprego de profissionais, tanto os médicos como os enfermeiros, profissionais de enfermagem, baixo grau de prevenção, essa preocupação com a prevenção ainda é um problema, incorporação à crítica da tecnologia, então muitas instituições, profissionais criticam o uso dessa tecnologia, ou por forma positiva ou negativa. E quando eu falo para vocês essa baixa competitividade, não é das instituições em si, pois a particular, o setor privado tem uma competitividade maior, porque busca mais pacientes, as clínicas principalmente. Mas geralmente esse setor público, ele em muitos locais não está nem aí. Então, acaba não fazendo reforma no ambiente, não fazendo todo um acompanhamento do equipamento e aí dificultando cada vez mais esse atendimento qualificado. Então, a qualidade ela está associada muitas vezes a esse atendimento, a um atendimento sem essa rapidez, mas com um acolhimento, com um olhar, com esse tratamento atencioso, civilizado, essa limpeza das instalações, do ambiente, capacidade de solucionar problemas, conforto oferecido ao indivíduo, porque o serviço de saúde dirigido pela oferta não se preocupa com a prevenção. E aí aumenta drasticamente essa dificuldade na qualidade. Pois a gente tem que passar por esses 3 setores, digamos, essas 3 funcionalidades da melhor forma possível. Desde a prevenção até a reabilitação, recuperação do paciente. Então, essas alianças entre os hospitais e os profissionais de saúde vêm formando organizações destinadas
a competir no mercado de prestação de serviços, nessa introdução de tecnologia nos sistemas de informação, dos registros, dos controles, do prontuário. Então, antigamente também era tudo manual. Então, para a gente pegar um prontuário de um paciente, ou se um paciente passasse um mês internado, a gente tinha que fazer esse acompanhamento todinho nesse prontuário manual. A questão da medicação, muitas vezes era registrado a punho, e aí o profissional que ia administrar a medicação, os profissionais de enfermagem, iam ter que recorrer, tentar interpretar, muitas vezes letras ilegíveis. A solicitação de um exame, a gente tinha muitas vezes que passar 2, 3 horas no telefone, ou então até ir no setor de radiologia, por exemplo. Hoje não, a gente tem tudo informatizado, ou 50% é informatizado, 50% ainda é manual. Depende das instituições, depende do porte hospitalar. Então, essa formação, essa questão de computacional das informações levou a uma melhor focalização dos usuários, aumentando essa qualidade na assistência, visualizando a questão de melhora, piora do paciente, e a gente consegue ter esse acompanhamento mais efetivo. Então, essa evolução na administração hospitalar é quando o hospital ele passa a ser administrado como uma empresa de qualquer outro setor, reconhecendo de fato essa concorrência e essa necessidade de se reinventar, de se organizar, de manter realmente o foco no usuário, na recuperação desse usuário. Então, como cenário da saúde, a gente tem um mercado extremamente focado em tecnologia, melhores tecnologias a custos mais altos, tem essa legislação da saúde pressionando os custos, exigindo novos métodos, sem compartilha financeira. Então, geralmente, existem conflitos com essa questão dos custos. Algumas instituições hospitalares, vamos dizer assim, aumentam os seus valores dos custos para receberem dos governantes. Outras instituições realmente falam a verdade do que gasta e o que não gasta. Alguns profissionais, eles não têm esse cuidado, esse olhar com a questão de desperdício. E aí a gente sabe quando precisa mesmo ser atendido ou ficar um dia na UTI, no setor particular, o tanto que gasta. Desde o par de luva até a utilização dos maquinários, equipamentos, o dia de permanência. E no setor do SUS não é diferente. Porém, quem está mantendo e pagando a estadia do usuário ali são a verba que chega para o hospital. É você, de certa forma, indiretamente, através dos impostos. Porém, se a gente não avalia essa questão dos desperdícios, dos custos, do acompanhamento, de uma assistência qualificada, vai aumentando cada vez mais esses custos e a necessidade de receber mais verba. Por isso que muitos hospitais acabam fechando, muitos hospitais acabam perdendo a sua qualidade, tanto na estrutura, no processo, acabam demitindo muitos profissionais, trabalhando com uma quantidade mínima de profissionais. E tudo isso a gente sabe que diminui a qualidade na assistência. Se eu diminuo a qualidade da assistência, a qualidade do atendimento, consequentemente, eu vou aumentar os custos. Isso vamos dizer assim, não tem como ser diferente, porque eu diminuo a qualidade, o paciente ele passa mais tempo internado, ele vai ter mais complicações, ele vai precisar de mais medicações, então tudo isso vai aumentar os custos e vai cada vez mais dificultando manter o hospital, manter os profissionais. E infelizmente a gente não tem tanto olhar dos governantes, das pessoas, para o setor da saúde, bem como, claro, da educação. Mas a saúde e a educação, claro, são indispensáveis. Então, não basta a gente investir apenas em outros setores, mas a gente tem que focar, claro, na saúde. E não apenas só visando lucros, ou só dando, vamos dizer assim, a verba em si, mas buscando essa capacitação dos profissionais, essa conscientização dos profissionais, quanto o uso dessa tecnologia, dos equipamentos e, claro, sobretudo, de uma assistência qualificada e humanizada.
Então, existe uma pressão dos serviços hospitalares que limita esse crescimento do hospital com base nesse comprador, com base nessa questão financeira. Então, existe essa pressão, como eu já falei para vocês, existe, claro, uma responsabilidade social e muitas coisas que precisam ser ajustadas, reavaliadas, para que, de fato, essa instituição e os profissionais sejam ditos qualificados, com assistência realmente qualificada. Então, temos como necessidade essa adaptação nesse mercado dinâmico e exigente, buscando, sobretudo, uma eficiência e eficácia no tratamento, para que os clientes, os nossos usuários, eles se recuperem mais rápido, pois hoje eles são bem mais informados do que antigamente. E aí a maioria, claro, reconhece seus direitos, deveres, luta, briga, vai atrás, para que ele realmente seja assistido da melhor forma possível. Então, existem alternativas para atender às necessidades do mercado, como planejamento estratégico, programas de recursos humanos, programas de gerenciamento, aprimoramento de informação e, sobretudo, programas de qualidade, visando a atuação com esses outros planejamentos e programas, o aprimoramento do setor da saúde. Então, de fato, como a gente já viu, o que é qualidade? Então, qualidade nada mais é do que um fenômeno continuado de um aprimoramento, que estabelece progressivamente os padrões, resultados dos estudos de séries históricas. Então, é a busca pela melhoria, é cada vez mais buscando esse reconhecimento, foco, tanto nos resultados quanto no tratamento. Então, por que o setor da saúde e os profissionais devem buscar a qualidade? Para se obter melhores resultados, para que a gente tenha realmente uma organização eficaz, que a gente tenha uma qualidade no trabalho e nos serviços prestados, uma diminuição dos custos, uma redução dos desperdícios e, sobretudo, diminuição dos riscos. Riscos esses, como a gente viu nas aulas anteriores, que podem prejudicar, causar danos, sejam reversíveis ou, infelizmente, irreversíveis para os nossos usuários e até mesmo profissionais do setor. Então, qualidade não é simplesmente um atendimento que é exigido pelo cliente, mas é a conformidade com essas exigências, é a busca pela segurança e organização dos serviços, seja segurança dos próprios profissionais e, sobretudo, dos nossos usuários, nossos clientes. Então, a qualidade, ela busca justamente essa confiabilidade, esse elo entre as instituições, profissionais e, sobretudo, os usuários familiares desse setor. Então, mais de 90% dos problemas de uma organização, de uma instituição hospitalar, por exemplo, advém dos seus sistemas, desses processos e métodos que são exigidos e não muitas vezes dos próprios trabalhadores. Então, deve-se haver, sobretudo, uma mudança nesse sistema, uma mudança e o aperfeiçoamento dos profissionais, reconhecimento dos mesmos, para que a gente tenha realmente uma qualidade nas instituições de saúde, bem como uma qualidade no atendimento dos profissionais como um todo. Então, quais são os maiores desafios enfrentados? Por que que ainda, em pleno século XXI, durante essa pandemia como a gente está vivendo, a gente tem tanta dificuldade, tem tantas pessoas chegando a óbito, foi preciso abrir, vamos dizer assim, vários leitos de UTI, tanta dificuldade, difícil acesso das pessoas, tem que abrir, vamos dizer assim, locais de sentinela, porque a gente não tinha de fato uma assistência, vamos dizer assim, qualificada, necessária para atender toda a nossa população. Então, a gente ainda tem como desafio uma adesão, essa falta de adesão dos diretores, das instituições, dos governantes, um comprometimento com o corpo clínico, ou seja, de utilizar de fato esses protocolos, essas rotinas, formas padronizadas, um comprometimento geral também dos pacientes, dos familiares, dos próprios profissionais,
esse gerenciamento dos processos, gerenciamento dos riscos, onde também, porque muitos profissionais da área da saúde estão chegando a óbito, estão falecendo durante a prestação de uma assistência aos pacientes. Será que é porque, de fato, eles não estão se cuidando? Ou é o ambiente em si, a estrutura, ou é de fato somente a patologia, a doença em si que é muito severa? Mas a gente tem que sempre estar avaliando como está a qualidade na assistência. Tanto para mim como profissional, o que a instituição está me ofertando para me proteger, para que eu consiga fazer o meu tratamento da melhor forma, como também o dos usuários em si. Então, essa absorção, esse reconhecimento dessa cultura de qualidade no nosso dia a dia. Então, esse impacto da qualidade nos serviços de saúde vai além do cuidado do paciente, inclui a família, a sociedade e também o profissional como um todo. Então, o surgimento da qualidade na saúde surgiu justamente para garantir um conjunto de padrões para melhorar a qualidade na assistência, a organização do corpo médico como um todo, né? Até mesmo os profissionais de saúde, o exercício da profissão, o conceito do corpo clínico, a questão do preenchimento dos prontuários, a importância de fato de se preencher esse prontuário, seja eletrônico ou manual, a questão desses recursos diagnósticos e terapêuticos, essa exigência de um laboratório clínico, desse departamento de radiologia, de locais que ofereçam justamente atendimento qualificado para melhorar o fechamento do diagnóstico, tratamento desses pacientes. Então, pessoal, surgiu também com a criação dessa conjuntura de acreditação, a busca por reconhecer, por fazer essa vistoria nos setores, porque seria muito fácil. Então, qualquer cidade, qualquer pessoa, qualquer secretaria de saúde, por exemplo, qualquer prefeito poderia chegar e instalar um hospital num sítio, numa cidade, ou então onde fosse. Então, sentia a necessidade dessa reorganização do setor, desse acompanhamento de qualidade, e bem como desse, digamos, selo de qualidade. Quando, por exemplo, a gente quer abrir um mercantil, um salão de beleza, a gente quer abrir uma padaria, a gente precisa passar por uma vistoria. E essa vistoria que a gente viu até nessas aulas anteriores, eles dão esse selo. Vem a vigilância sanitária, vem a questão da avaliação do ambiente, se realmente ele está apto a funcionar. E aí, em alguns locais, em algumas cidades, essas visitas são periódicas, ou anual, ou de 6 em 6 meses, depende da cidade em si. E no ambiente da saúde, vamos dizer assim, nas instituições hospitalares, nas unidades básicas, não podia ficar de trás. Então, a gente tem que estar fazendo essa vistoria, esse acompanhamento. Então, pessoas fazem todo esse aporte para ver se realmente ainda está apto para funcionar. E aí eu venho falando para vocês a questão da acreditação. Então, na década de 60, por exemplo, a maioria dos hospitais atingiu esse padrão mínimo de qualidade, para que realmente ele conseguisse se manter eficiente. Mas como foi visto os especialistas, pessoas que estavam fazendo esse acompanhamento, que a maioria dos hospitais possuía esse padrão mínimo, ele sentiu a necessidade de aumentar essa exigência, aumentar mais padrões de qualidade, para que de fato a gente consiga avaliar se aquela instituição ela está apta ou não a estar de portas abertas a receber os pacientes usuários. Então, na década de 70, foi publicado um novo manual de acreditação, um novo manual com padrões mais elevados de qualidade, considerando a questão dos processos e resultados como também fator importantíssimo para o fechamento desses níveis de qualidade no ambiente de saúde e para que o hospital ele consiga
ainda está funcionando. Então, recentemente, essa atuação para o monitoramento vem através desses indicadores, que assumiu de fato essa monitoração dentro das instituições hospitalares. Então, instituiu 4 níveis de acreditação, com distinção, sem recomendação ou com recomendação e de forma condicional. Ou seja, ele começou a avaliar a planta física da instituição, os equipamentos, as organizações, como estava de fato a prestação do cuidado dos profissionais, como estava também o cuidado da organização para com os profissionais que ali estavam trabalhando. E aí, na década de 90, surgiram iniciativas para a qualidade em diversos estados e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade estabeleceu a qualidade como um projeto prioritário para o Ministério da Saúde. Então, a qualidade está acima de tudo. Claro, os resultados são importantes. A recuperação do paciente é, sobretudo, o mais importante. Mas tem que ser visto e avaliado essa produtividade, esse projeto de qualidade no setor da saúde. Então, em 97, o Ministério da Saúde ele anunciou essas medidas para desenvolver a acreditação. E em 98, ele lança oficialmente o Programa Brasileiro de Acreditação, elaborado pelo Sistema Nacional de Acreditação. Então, entre os anos de 98 e 99, o Ministério da Saúde iniciou esse projeto e aí começou a fazer vistorias, avaliar as áreas e os setores de saúde em diferentes regiões do Brasil. E aí esse projeto resultou na criação da ONA, ou seja, a Organização Nacional de Acreditação, onde pessoas trabalham nessa organização que tem como finalidade justamente fazer esse acompanhamento, essa vistoria nos setores de saúde. Então, a acreditação nada mais é do que um procedimento de avaliação dos recursos institucionais voluntário, periódico, reservado e sigiloso, que tende a garantir, sobretudo, a qualidade da assistência, através dos padrões previamente aceitos para a abertura e funcionamento da instituição. Então, é uma espécie de ramificação do Programa de Qualidade Total, voltado para as instituições de saúde, onde busca essa racionalização dos serviços de maneira a garantir a qualidade médico-hospitalar, ou seja, assistencial e usuário, garantindo o cumprimento das normas de qualidade e favorecendo cada indivíduo como paciente e cidadão. Então, essas instituições ditas acreditadas são empresas de direito privado credenciadas pela ONA, que tem a responsabilidade de proceder essa avaliação e a certificação da qualidade dos serviços de saúde em diferentes ambientes da área da saúde. Então, aqui eu tenho para vocês, como eu falei, existem 3 níveis de acreditação. Então, um ambiente hospitalar, por exemplo, ele é avaliado, ele recebe esse selo de acreditação, mas ele pode passar por 3 níveis. A ONA 1, ou nível 1, é o nível de acreditação, onde é avaliada a questão da estrutura, os recursos físicos, materiais, financeiros, humanos, gestão de segurança do paciente, que a gente debateu em uma das nossas aulas. Já o nível 2 é o nível de acreditação plena, é o processo de assistência, certifica-se de como é e como se deve ser feito para com esses pacientes. E o nível 3 é o acreditado com excelência, onde de fato a gente tem os resultados obtidos em relação ao estado de saúde do paciente, a satisfação máxima dos serviços prestados, tanto pelos usuários, como também para os nossos familiares e profissionais desse sistema. Então, basicamente, são 3 níveis de avaliação que um ambiente hospitalar ele passa. E a validade
O nível 1 e nível 2 de 2 anos e o nível 3 de 3 anos. Então, ele recebe a certificação hoje, daqui a 2 anos, se for nível 1 ou nível 2, ele passa novamente por outra vistoria, por outra avaliação. Se mantiver os padrões, ele continua com a mesma categoria de nível. Então, ele continua ainda com esse certidão de acreditação. Se melhorou, ele vai aumentando o seu nível, vai aumentando a sua excelência no atendimento. Então, aqui eu trago para vocês, bem divididozinho, o nível 1 é atendimento básico, com a questão de segurança, estrutura e habilitação dos profissionais. Então, realmente, profissionais habilitados, exercendo a sua função. O nível 2 vai desde o atendimento de apoio, treinamento, controle, auditoria, a questão de normas, manuais, impostos pela instituição e colocados em prática pelos profissionais. O nível 3 vem a questão das novas tecnologias, avaliação técnica dos profissionais, o grau de satisfação dos usuários. É de fato uma excelência plena da toda a estrutura, procedimento, cuidados com o paciente e com os profissionais. Então, e aí a gente já viu, nível 1 é acreditado, nível 2 acreditado pleno e o nível 3 acreditado com excelência. O nível 1 vem a questão da segurança, do padrão no atendimento, gerenciamento de riscos, responsabilidade técnica, condições operacionais, identificação, controle, cuidado desses riscos. Então, é o básico que um ambiente hospitalar ele deve conter. Então, ele deve estar, ou então é para estar, pelo menos dentro desse nível 1 de acreditação. E aí a questão de gerenciamento de risco, que a gente debateu nas aulas anteriores, vem reconhecer quais são os riscos, quais são os fatores, quais são os eventos adversos, essa questão da incidência, o que pode provocar dano reversível e irreversível ao nosso paciente, vem a probabilidade de um evento perigoso e a severidade da consequência desse evento, onde a gente tem que ter todo esse aporte e cuidado para não causar danos mais severos ao paciente. Então, esse foco da acreditação está justamente nas necessidades dos clientes, pois estão mudando ao longo do tempo, devido aos clientes estarem mais informatizados, terem mais educação, terem mais acesso a informações. Então, é preciso, sobretudo, melhorar os métodos administrativos, os protocolos e ter esse cuidado, esse gerenciamento desses riscos através das organizações que lidam com esse reconhecimento, buscando medidas de prevenção e de controle para com esses riscos que possam vir a acontecer. E aí vem a questão, como a gente viu na aula anterior, então quanto maior qualidade, mais segurança, menor a gente tem a questão dos custos. E aí temos os riscos ambientais, está dentro do ambiente, como a gente viu, o hospital não é um local tão seguro, pois existem muitos patógenos, então a gente tem que ter esse cuidado com os riscos ambientais, bem como com os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente. Então, sobretudo, colocar sempre em prática os manuais e protocolos de biossegurança. Sejam desde o mais simples, lavagem das mãos, utilização de máscara, de luvas, como os mais complexos. E aí, não conter sinalização, não divulgar, não utilizar materiais esterilizados. Então, tudo isso traz risco ao paciente e, consequentemente, um atendimento desqualificado. E esse gerenciamento no ambiente hospitalar é definido justamente por um conjunto de processos utilizados para planejar, construir, equipar e manter a confiabilidade desses espaços e essas tecnologias que a gente tem disponível nesses ambientes. Então, para o gerenciamento de risco no ambiente hospitalar, a gente necessita de informações e por isso, como também a gente viu nas aulas anteriores, criou-se o que a gente chama de mapa de risco.
nada mais é do que uma representação gráfica dos possíveis riscos que um indivíduo ou profissional pode estar submetido durante a sua permanência naquela área. Então, reúne justamente diferentes informações para se estabelecer o diagnóstico de segurança da saúde do trabalhador, dos usuários e automaticamente da empresa. Então, quando se fala em risco no ambiente hospitalar, pensamos imediatamente em infecção hospitalar, mas não é apenas a infecção hospitalar em si, que é um único risco. Vai além de quedas, troca de medicação, falta de evolução do paciente, há vários outros riscos que o indivíduo ele pode sofrer. Então, não apenas ambiental. Então, um desafio para gerenciar esse risco é justamente essa dificuldade na adesão, na colaboração, de treinamentos, tanto dos profissionais como também a colaboração dos usuários no tratamento em si. Então, como eu falei já para vocês, a importância da informação, a importância da tecnologia, onde muitas vezes em diferentes locais eu tenho acesso a como está o estado do paciente, se ele está melhorando, se ele está piorando, porque é tudo colocado vamos dizer assim, ao vivo, no mesmo tempo, do que a gente está lá procurando todo no prontuário, escrito manualmente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, para que elas não sejam utilizadas de forma errada ou prejudiciais, tanto para você profissional, como até mesmo para os próprios pacientes. Então, com a utilização desse critério de informação, aumentou a aceitabilidade, né, dos documentos, aumentou, de fato, a credibilidade das informações, essa transmissão, essa acessibilidade de todos os dados do paciente. Então, nesse mundo globalizado, onde as informações atravessam fronteiras com velocidade espantosa, a proteção do conhecimento é de vital importância para a sobrevivência das organizações. Então, eu tenho que saber utilizá-las, bem como onde guardar, como divulgá-la, como estar debatendo com outras pessoas. Pois uma falha, uma comunicação com informações falsas ou um roubo ou fraude de informações pode trazer graves consequências para a organização, para o profissional, como perda do mercado, de negócios, perdas financeiras, perdas do trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esse critério de informação. Já o nível 2, vem aqui já a questão do processo, a questão de gerenciamento, desse olhar das medicações, a avaliação da assistência, a identificação dos indicadores, aqui não foca apenas nos riscos, mas em toda a assistência já prestada. E o nível 3, a excelência plena, como a gente já viu. Então, a gente tem que ter todo um aporte melhor e maior na prestação dos cuidados. Então, não se avalia apenas o setor ou o departamento. A gente faz essa avaliação de todos os setores, de todo o ambiente hospitalar, por exemplo. Se todos os ambientes, todos os setores, desde a portaria até a UTI, por exemplo, centro cirúrgico, estiverem todos dentro do padrão dito para se receber essa qualificação, ele vai receber esses selos de acreditação, seja nível 1, nível 2 ou nível 3. E aí, esses padrões de complexidade, para se alcançar um nível de qualidade, a gente tem que se atingir os níveis anteriores e aí é melhorando cada vez mais dentro dessa assistência. Aqui a gente já viu como é que se chama cada nível. E aí as vantagens de se receber esse selo de acreditação é que a gente tem um procedimento como ferramenta de motivação, disseminação e a consolidação da política de qualidade. É a garantia de uma qualidade de assistência, é a garantia da segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. É a redução de riscos, ou pelo menos a minimização, aumento da segurança, agrega valor à imagem da instituição, sobretudo, e estabelece estrategicamente um diferencial, um reconhecimento para esses profissionais e automaticamente para a instituição. Então, boa parte dos serviços de saúde existentes no Brasil não estão seguros nem eficientes. A maioria dos hospitais
ainda, infelizmente, não atendem à legislação vigente. E aí vem, infelizmente, essa qualidade percebida com uma qualidade real, uma versus a outra. E aí apenas um exemplo, 231 hospitais acreditados no Brasil, e desses 231, apenas 73 são acreditados com excelência. Então, em cada 100 admissões de pacientes, pelo menos 6,5% sofrem de eventos adversos, riscos que poderiam ter sido evitados, cirurgias erradas, troca de medicação, queda do leito. Então, todos esses dados são preocupantes e que geram essa dificuldade dos hospitais, dos setores, em receber essa qualidade na assistência. Então, aqui a gente também debateu, né? Se o serviço de saúde for 99,9% bom, esse 1% ou esse 0,1% pode acarretar vários danos, muitas vezes severos, para os pacientes. E esses serviços da rede do SUS muitas vezes são considerados ruins porque existe essa falta de recursos, essa escassez dos serviços, muitas vezes não são bons, ou os recursos existem, porém eles não são utilizados corretamente. E aí vem a questão da rede privada versus a rede particular, que é tema que a gente também acabou de debater, essa questão da muita procura do setor particular do que até mesmo do SUS para quem tem condições. Essa dificuldade em se colocar de fato em prática o nosso sistema público. Então, essa gestão da qualidade, como a gente viu, sobretudo, gera satisfação, segurança e a melhoria dos procedimentos para os clientes. Então, esse sistema de gestão não vem apenas para burocratizar, mas para tornar mais seguro, eficiente e eficaz os resultados e a assistência dentro da enfermagem, dentro do setor. Então, em resumo, qualidade é atender, é superar as expectativas do cliente. É aquilo pelo que está disposto a pagar ou diminuir o risco para os pacientes. É fazer com que ele se sinta bem, é com que os resultados sejam realmente encontrados, que aqueles resultados eles sejam eficazes e corretos naquele momento. Então, como ferramenta de qualidade, a gente tem a questão do acolhimento, do vínculo e da humanização. Acolhimento é a escuta, esse compromisso com a resolução, é acolher, é recepcionar, é ter esse olhar para o paciente, é fazer com que de fato tenha esse confiabilidade, esse elo com o paciente. Esse vínculo não é, vamos dizer assim, vínculo de fato profissional. É fazer com que ele se sinta dentro do acolhimento, que ele pode confiar, que ali ele vai ser tratado da melhor forma possível. E, acima de tudo, com o aspecto humanitário, sendo tratado pelo seu nome, sendo visto todas as consequências, gravidades que possam vir a acontecer. Então, as mudanças que devem ocorrer é na mentalidade de cada um, nas mudanças do paradigma, adaptação a essa nova realidade e um equilíbrio nessa equipe, nesse trabalho em equipe dos profissionais. E aí, os principais indicadores de qualidade nos serviços de saúde está o índice de satisfação do cliente, a administração dos medicamentos, a prevenção de quedas, evitar infecções hospitalares e os cuidados com acesso venoso periférico, central, entre outros indicadores de qualidade que a enfermagem, os profissionais de enfermagem devem estar atentos, para que de fato diga que foi prestado um serviço de qualidade para esse usuário. E aí temos várias ferramentas no ambiente de qualidade, onde essas ferramentas buscam de fato trazer a questão da qualidade. E aí a gente tem o histograma, os gráficos em cartas, diagrama, folhas de verificação, para que a gente consiga de fato avaliar se esse hospital, ou instituição, ou procedimento merece receber esse selo de qualidade. E aí dentro dessas avaliações, desses indicadores, a gente tem um programa 5S, que é um conjunto de técnicas japonesa,
que tem como princípio a utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina, para que a gente consiga de fato atingir essa qualidade total dentro do setor da saúde. Então, esse senso de utilização é separar o que é útil do que é inútil, do que é desnecessário. Esse senso de arrumação, que é o segundo S, a identificação e arrumar tudo para que fique mais fácil da gente localizar e evitando, claro, erros. O terceiro S é o senso de limpeza, é manter um ambiente, claro, sempre limpo, eliminando a causa de sujeira, eliminando patógenos, por exemplo. O nosso quarto S é o senso de saúde e higiene, que é manter um ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e higiene. E o quinto S é o senso de autodisciplina, que é fazer dessas atitudes, ou seja, dos seus hábitos, transformando o modo de vida tanto do profissional quanto dos usuários. Por isso que é importante, claro, se colocar em prática esse conjunto de regras, de padrões, para se visar, de fato, a qualidade total. Com a utilização desse programa de 5 S's, tem uma maior produtividade, redução de despesas, maior aproveitamento dos materiais, melhoria na qualidade dos serviços e maior satisfação dos funcionários e, sobretudo, dos usuários. Dentro ainda da qualidade em prestação de serviços, temos também a vigilância sanitária, que é ela que faz esse acompanhamento, ela que faz essa vistoria e esse olhar para que receba de fato essa qualidade, esse reconhecimento e as instituições de saúde consigam se manter em funcionamento. Então, entende-se como vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e o controle de prestações de serviços relacionado direta ou indiretamente com a saúde. Então, ele leva em consideração os riscos ambientais, a água, esgoto, o lixo hospitalar, o lixo doméstico, poluição do solo. Leva também em consideração os riscos ocupacionais, e aí vem a questão da carga de trabalho, o ambiente de trabalho, processo de produção, quais são as substâncias que está sendo utilizada, os riscos sociais, e aí vem a violência, necessidades básicas insatisfeitas, transporte, alimento. Então, ele faz todo esse acompanhamento de um modo geral. Riscos iatrogênicos, decorrentes, sobretudo, de tratamento médico ou até mesmo do uso de saúde, como medicamentos, infecções hospitalares, o uso de radiações, de procedimentos, de assistência de enfermagem médica, riscos institucionais, que vem a questão das creches, escolas, aeroportos, rodovias, entre outros riscos da instituição, que a instituição pode oferecer. Então, o campo da vigilância sanitária ele é amplo, ele não atua apenas na saúde, ele vai atuar em diferentes setores dentro de um município, por exemplo, e é inesgotável e vem intervindo em todos os aspectos e diz respeito à saúde de todos, desde esse processo de moradia individual em diferentes setores, até mesmo nesse setor saúde, adoecimento. Então, existem as instâncias de competência, então tanto a União quanto o Estado e o município têm esse dever e direito de se colocar em prática, vigiar e fazer com que essa vigilância sanitária ela esteja atuante. E aí ela é descentralizada, pois é um meio de colocar a vigilância sanitária como parte da vida da cidade, interagindo de forma colaborativa em todos os setores e todos os profissionais envolvidos nesta questão, com o objetivo máximo de proteção e promoção à saúde da população. Então, tem como princípio essa avaliação periódica, avaliar se todos os setores
desde a saúde, a educação, as creches, o ambiente, as praças, a cidade em si, por exemplo, ela oferece de fato essa promoção e prevenção da saúde dos indivíduos. E já no ambiente hospitalar, tem um papel primordial na melhoria da qualidade desses serviços. Pois, de um lado, ela busca essa normatização dos procedimentos e, por outro, ela adota medidas e faz esses prestadores cumprir essas condições técnicas mínimas necessárias para o funcionamento adequado desse hospital. Se essa normatização e esse cumprimento das condições não forem realmente colocados em prática, esse setor, essa instituição hospitalar, ele é obrigado, de certa forma, a fechar suas portas. Então, ele tem que seguir, de fato, a busca dessa melhoria da qualidade, visando, sobretudo, a saúde dos pacientes. Então, os objetivos principais de se implantar uma vigilância sanitária nos hospitais é, sobretudo, garantir a qualidade na assistência, reduzir esses danos, reduzir a taxa de mortalidade, melhorar os índices de satisfação, controlar essas infecções hospitalares, esses riscos adversos ao paciente e orientar, sobretudo, a população sobre os procedimentos técnicos, os equipamentos e os serviços a eles prestados. Então, tem como função e meta cadastrar, fiscalizar e estabelecer nos hospitais, diagnosticar a situação do hospital desse município, monitorar os sistemas de despejo de materiais, de lixo hospitalar, analisar os indicadores de saúde e orientar, sobretudo, a população a prestação de serviços prestados pelos profissionais de saúde. Então, existe, como a gente viu, Ana Bedian, ele defendia os 7 pilares, mas ele trouxe também 3 pontos principais: a estrutura, o processo e o resultado. Então, a estrutura, o ambiente em si, esse projeto físico, a área, o ambiente hospitalar, a questão dos meios de transporte, onde está a clínica médica, a urgência e emergência. Então, realmente, o setor estrutural, quantidade de funcionários, o funcionamento da assistência. O processo é como estava sendo colocado em prática. As condições, por exemplo, de esterilização, a distribuição de medicamentos, a avaliação da validade. Então, como de fato era o processo em si. E a questão dos resultados é de quantidade de pessoas que estavam se recuperando, o número de leitos existentes, relatórios das internações, da taxa de ocupação, da taxa de óbitos, da quantidade de pessoas que, porventura, vieram adquirir infecção hospitalar ou sofreram algum evento adverso. Então, ele tem que fazer, dentro da vigilância sanitária, esse acompanhamento da estrutura, do processo e dos resultados. Aqui vem falando, né, a questão dos processos. Então, pessoal, não se esqueça de que qualquer que seja sua posição na vida, há sempre 2 níveis a observar: o que estão acima e o que estão abaixo. Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, seja dos nossos chefes, seja dos nossos usuários ou até mesmo o nosso próprio local. Então, a gente tem que ter sempre essa empatia, sempre essa busca pela qualidade, busca pela humanização. Não é porque fulano é bruto, não trata o paciente pelo nome, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos buscar sempre como eu sempre venho falando para vocês, policiar, se conscientizar que realmente é importante essa qualidade na assistência. Não basta apenas eu saber a técnica, eu saber utilizar todo esse equipamento, maquinário, eu saber tudo sobre a instituição hospitalar, ou até mesmo, é impossível, mas eu saber todos os procedimentos da enfermagem. Ou eu ser, vamos dizer assim, expert em todos. Mas se eu não atuar com humanização e com qualidade, você pode ter certeza que o risco de ter algo adverso, uma incidência, um erro, é muito alta. Então, busquem sempre atuar com essa qualidade e com esse aspecto humanitário, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado.
Espero que vocês tenham aprendido muito nessa disciplina. Revejam os vídeos se forem importantes e necessários para vocês. Qualquer dúvida, não pensem duas vezes, me perguntem, eu sempre fico disponível. Então, pessoal, eu conto com a colaboração de todos. Não deixem de assistir às aulas, tá certo? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima disciplina.